Questão 128. Na entrevista, o autor defende o uso de formas linguísticas coloquiais e faz uso da norma padrão em toda a extensão do texto. Isso pode ser explicado pelo fato de que ele... Aí vamos lá o texto, né? Entrevista com Marcos Pagno. Pode parecer inacreditável, mas muitas das prescrições da pedagogia tradicional da língua até hoje se baseiam nos usos que os escritores portugueses do século XIX faziam da língua. Se tantas pessoas condenam, por exemplo, o uso do verbo ter no lugar de haver, como em hoje tem feijoada, é simplesmente porque os portugueses, em dado momento da história de sua língua, deixaram de fazer este uso existencial do verbo ter. No entanto, temos registros escritos da época medieval em que aparecem centenas desses usos. Se nós, brasileiros, assim como os falantes africanos de português, usamos até hoje o verbo ter, como existencial, é porque recebemos esses usos de nossos ex-colonizadores. Não faz sentido imaginar que brasileiros, angolanos e moçambicanos decidiram se juntar para errar na mesma coisa. E assim acontece com muitas outras coisas. Regências verbais, colocação prenominal, concordância nominais e verbais, etc. Temos uma língua própria, mas ainda somos obrigados a seguir uma gramática normativa de outra língua diferente. Às vésperas de comemorarmos nosso bicentenário da independência, não faz sentido continuar rejeitando o que é nosso para só aceitar o que vem de fora. Não faz sentido rejeitar a língua de 190 milhões de brasileiros para só considerar certo o que é usado por menos de 10 milhões de portugueses. Só na cidade de São Paulo temos mais falantes de portugueses que em toda a Europa. A entrevista do autor defende o uso de formas linguísticas coloquiais e faz uso da norma padrão em toda a extensão do texto. Isso pode ser explicado pelo fato de que ele adapta ao nível da linguagem a situação comunicativa, uma vez que o gênero entrevista requer o uso da norma padrão. Correto, né? É uma linguagem, né, comunicativa aí da entrevista, tá? Tanto é que tá no próprio texto. Essa questão até que é fácil, ó. Entrevista com Marcos Pacman. Então ele faz uma norma padrão de acordo com a norma de entrevista. Ele não vai fazer uma linguagem como se estivesse conversando com o prefeito, ou o presidente, ou o irmão, sei lá quem, que é parente dele lá. Entendeu? Então essa tá certa. B. Apresenta argumentos carentes de comprovação científica e, por isso, defende ponto de vista difícil de ser verificado na materialidade do texto. Não. E olha como que nem é pegadinha, porque o texto está falando sobre línguas, né? Tá falando sobre coisas o enunciado é completamente diferente do texto. Assim, se a gente for olhar, ele quer saber o foco do o que usou no texto e não o que o texto fala, né? Digamos assim, sobre o que aconteceu lá. Ele fala de uma entrevista, mas assim, o que ele está falando, o que aconteceu com a língua, entendeu? C. Propõe que o padrão, então não é a B, propõe que o padrão normativo deve ser usado por falantes escolarizados como ele, enquanto a norma coloquial deve ser usada por falantes não escolarizados. Não tem nada a ver, né? Aqui ele faz uma entrevista, uma norma, né, o padrão da entrevista. D. Acredita que a língua genuinamente brasileira está em construção, o que obriga a incorporar em seu uso cotidiano a gramática normativa do português europeu. Não. Sim, a norma padrão. O que é norma padrão? A regra, né? Uma regra que todos
são usados, né? Não é que é obrigado, mas se é regra, é regra, para os outros usarem, né? De acordo com a linguagem que vai falar. Então não é a letra D. Defende que a quantidade de falantes do português brasileiro ainda é insuficiente para acabar com a hegemonia do antigo colonizador. Não é o que o texto está falando, mas sim qual que é as formas linguísticas dele. Por isso que eu falei, é pegadinho. Se o aluno não ler, focar no enunciado, ele vai marcar direto a letra E e outras alternativas aí.